Olá, queridos, bem-vindos ao dia 118 da nossa viagem. Aqui é 2024, amém? Cá estamos nós, firmes em nosso propósito de leitura de toda a Bíblia. Nós que já chegamos ao 10º livro da Bíblia e hoje continuaremos a nossa leitura a partir do capítulo 15, amém? Capítulos 15 a 16 e 17, amém? Vamos manter o ritmo da nossa viagem, os nossos 3 capítulos. Oi, Iracilda! Sejam bem-vindos, queridos. Oi, Fran! Bom dia, amor! Aqui estamos, chegamos. Amém? Oi, Riso, querida. Peço perdão pelo atraso. Já acordei de 4 horas, acredita? Mas chegamos, amém? Né? Pedindo ao Senhor equilíbrio, calma, né? E não nos deixando levar pelas circunstâncias, né? Assim, queridos, tem dia que começa, eu não vou acordar, levantar mais cedo, né? Assim, porque tinha uns assuntos a resolver logo cedo para não me atrasar. E cá estamos nós, uma hora depois, né, do combinado. Oi, Cesaltina, querida, bom dia, a paz do Senhor. Mas chegamos, né, meninas? E esta é a nossa vitória, amém? Então vamos lá? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, né? Carecemos, né, do combustível para hoje. Né, assim, meninas, precisamos, Senhor, reabastecer. A porção de ontem usamos até a última gota. Amém, queridas? Não foi assim? Oi, Ricardo, bom dia. Ore por mim, Jéssica e Ricardo. Não está sendo fácil, né, Ricardo? É sobre isso, Ricardo. É sobre isso. Aqui quando nós assentamos, né, à mesa do rei, esse banquete que está posto e disponível, e nós temos livre acesso, né, como filhos, com a mesma dignidade, amém, queridos? Isso é nossa, isso já é uma injeção de ânimo, amém? A mesma dignidade, sabe, que Jesus tem, e Ele está ali assentado à direita de Deus, nós também podemos nos assentar nessa mesa e comer de tudo o que ela tem para nos oferecer. Imagine, não existe mesa melhor do que essa, nem pão melhor do que esse, porque como Jesus disse, esse é o pão que verdadeiramente, né, nos alimenta a nossa alma faminta. E nós começamos, Senhor, o nosso dia que já começou várias e várias vezes hoje, né, com a sua ajuda, com a sua graça, com o seu favor. Chega, Senhor, como a gente diz aqui no Nordeste, com o seu combustível, com a sua energia, o seu poder, a sua força, a sua autoridade, o seu revestimento, a sua direção, o seu conselho, a sua instrução, pois nós carecemos desesperadamente. Chega, Senhor, com teu equilíbrio, né, assim, acalmando, né, a nossa mente inquieta, o nosso coração tumultuado. Chega, Senhor, com a tua calma, como está escrito ali no Salmo 46, colocando tudo de volta no seu devido lugar. Ajuda-nos, Senhor, né, com essa bagunça que nós fazemos, né, assim, né, e ajuda-nos, Senhor, né, a recolher hoje o nosso maná, a semear as nossas palavras de vida, amém? Que elas sejam colhidas pelos teus anjos, né? Assim, que já tem ordens ao nosso respeito, que já estão à disposição, já estão em prontidão, a postos, queridos, né? Assim, para nos ajudar hoje, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Mary? Amém, Mary? Vamos lá, queridos? 2 Samuel, deixa eu só atualizar aqui, né? Nosso itinerário de hoje com muita alegria, com a alegria do vencedor, pois já vencemos, já chegamos, amém? Vamos então, ontem nós lemos tão somente o 14 e hoje vamos partir do capítulo 15 e em nome de Jesus vamos chegar ao capítulo 17, amém, queridos? E se Deus quiser, quem sabe, até um pouquinho mais, amém? Vamos lá?
2 Samuel capítulo 15, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Sim, geralmente a gente não fala dos títulos, né, que varia um pouco de Bíblia para Bíblia, de versão para versão. 2 Samuel capítulo 15, depois disso o quê? Que Absalão, que estava no exílio, volta, né, para Jerusalém, mesmo passando ali 2 anos sem ver o pai, porque o pai se recusou a ver, não é assim, o seu rosto, depois da morte de Aminon, seu irmão, o qual ele mandou matar. Tudo consequência, querido, daquela escolha de Davi, né, assim, que se deixou levar pela cobiça, escolheu o adultério, o homicídio, e agora ele está amargando essas consequências. Daí a importância desse nosso encontro, de se assentar a essa mesa e escolher o bem, pois quando escolhemos o bem é certo, é lei de Deus, amém? É uma lei espiritual que rege esse mundo. O bem nos acompanhará, é a bênção que nos segue, amém? Então a gente aprende, sim, com Davi, esse homem segundo o coração de Deus, tanto o que fazer e como nós aprendemos com ele, amém? Ele é exemplo, referência de fé, não é assim? Como também o que não fazer, né? Então as consequências seguem e nós não pulamos nenhuma parte, amém? Aqui a gente come de tudo, a mesa é farta, a gente não vive só de sobremesa, amém? Aqui todos os dias nós somos amadurecidos espiritualmente, pois isso é um exercício espiritual para os nossos sentidos espirituais, que nos tornam capazes do que, queridos? De discernir tanto o bem quanto o mal, amém? E diferente do que nós aprendemos com Davi ontem sobre o que não fazer, quando o Senhor nos dá esse discernimento, quando a gente pega Joabe no flagra, né, assim, né? Nós conhecemos Joabe já faz uns dias que nós viajamos com ele, né? Essas pessoas manipuladoras, né, assim, que interferem em nossa vida, não amando de Deus, como no caso de Natã, né? Mas com fingimento e mentira, como fez Joabe, né? Assim, a gente não se deixa manipular. Tudo isso aconteceu ontem, durante a nossa viagem, né? Assim, que segue firme, né? Assim, Mirleide, nome de Leide, amém? Iracema, querida, seja bem-vinda à porta, que segue firme, amém? Com, depois de Absalão mandar tocar fogo no campo de Joabe, não é? Esse é Absalão, amém? Fique de olho nele, nós temos muito que aprender com ele. Mandou chamar Joabe, Joabe não foi. Mandou chamar a segunda vez, Joabe não foi. Pois ele foi lá e tocou fogo no campo de Joabe, que ficava perto do dele, né? Pessoas assim a gente quer distância, amém? Que dão lugar ao mal. Lembrando que os nossos inimigos, biblicamente falando, né, ou espiritualmente falando, não são pessoas, né, mas forças espirituais do mal, que acham lugar, né, assim, em certas pessoas que dão brecha, amém? 2 Samuel capítulo 15, depois disso, né, Absalão fez aparelhar para si, olha isso, um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante de si, ou adiante dele, amém? Nós vamos ver aqui uma diferença muito grande, né, assim, de quando Deus apresenta, que é o caso de Davi, né, assim, e do que acontece quando nós descansamos, né, assim, debaixo da potente mão de Deus, né? Assim, quando nós nos humilhamos, né? Não é os humilhados que serão exaltados, mas os que a si mesmo, né? É os humildes, amém? Não os humilhados, é os humildes que serão exaltados, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça, né? Assim, aos humildes. Então, nós vemos, né? Assim, a Davi ali completamente dependente da soberania de Deus e a graça do Senhor com ele, até em terreno inimigo. Mas aqui nós vamos ver Absalão fazendo diferente. Olha só o que acontece. Então ele vai fazer o quê? Ele vai aparelhar para si cavalos, né? Um carro com cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. A Bíblia nem fala que Davi tinha isso e ele era o rei, né? Assim, levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, lembram que o rei também julgava, né? Assim, as causas, né, assim, das pessoas que chegavam ali na corte, né, pedindo a ele para ser o juiz ali daquela situação. Então, Absalão vai fazer isso e ele agora vai ter esse costume, né, assim, de pela manhã, né,
ele parar ali à entrada da porta do palácio, né, onde o rei atendia ou recebia, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, olha isso, queridos, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia, a pessoa, né? De tal tribo de Israel é teu servo. Era o príncipe, né? O filho do rei perguntando. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha isso, queridos, né? Dava ali a razão à pessoa, né? Sua causa é boa, é reta. Nem disse que ele julgava aqui de acordo com a lei de Deus, não. Ele dava a razão à pessoa e ainda dizia: porém, ou mais, não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. E tem aqui um ponto de exclamação, né? Oi, João! Então, seja bem-vindo, João. Oi, Sam. Senira, querida, bom dia. Vamos lá, Mileide, Iracema, Fabi. Oi, Fabi. Vamos lá, queridos? Vamos lá, Fabi? Vamos. Então, veja, ele aqui, é por isso que a gente compara ele com o Loki, amém? Porque o comportamento é de um usurpador, amém? Veja, ele, né, dizendo ali: quem me dera, né, assim, tipo assim, o lugar que não era dele, nem para ele, não mesmo. Aqui ainda não foi revelado, mas a sucessão do trono, né, assim, que seria, naturalmente falando, né, o exemplo das outras nações ser passado de pai para filho, ou seja, para o primogênito, certo? Como no caso da Inglaterra, no caso seria para Aminon. Aminon era o primogênito, não Absalão. Amém? Então ele está querendo para si o que não é dele. E veja como esse tipo de pessoa se comporta. E aí ele segue dizendo: quem me dera ser o juiz, né? Porque e viesse quem? A mim. Fez o carro para si, colocou as pessoas para correrem. Você entende? Pessoas que se impõem, né? Se auto-apresenta, né? É o tal do marketing digital. É uma expressão também para empresas, né? Mas nós vivemos num tempo, uma era, em que isso é tido como uma coisa boa, muito válida, né? Assim, a pessoa que sabe, né? Assim, se autopromover, né? Assim, pronto. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, amém? Para quem pensa, né? Assim, que a Bíblia é desatualizada, né? Ultrapassada, ela é mais atualizada, né? Do que o jornal de ontem, né? Assim disse um sábio do nosso tempo, amém? Então, ou de amanhã, perdão, amém? Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele recebia, que eles nem os anjos aceitam essa reverência, amém? Nem os anjos, mas Absalão recebia, sabe aquelas pessoas que, Absalão recebia, quando as pessoas chegavam ali e se inclinavam diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Ai, gente, né? Você conhece alguém assim, amém? Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava. Por isso disse que ele é um usurpador, né? Um ladrão. Ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele era bonito, queridos. A Bíblia vai dizer que a sua beleza era tão celebrada, tão celebrado por sua beleza, no capítulo de ontem, né? Assim, não havia ninguém que fosse tão celebrado, ou que a sua beleza fosse tão celebrada como a beleza de Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, a Bíblia vai dizer que nele não havia defeito algum.
O homem era bonito e tinha um cabelão, né? Assim, riso, 2 quilos, ele só cortava uma vez por ano, né? E o peso, porque ele pesava, era bem volumoso, né? Assim, certamente muito bonito, né? Pesava 2 quilos, você imagina, né? 2 quilos, né? Este era Absalão, sedutor, né? Bajulador, manipulador, né? E não é a primeira vez que ele aparece, ele já, né, nós já estamos viajando com ele, já tem, né, uns 2, 3 dias, acho que mais, né, queridos? E nós temos observado esse moço, agora já pai de 4, né, assim, 3 meninos, uma menina a quem ele deu o mesmo nome da sua irmã, que foi violentada pelo seu irmão, ou meio-irmão, né, por parte de pai, Aminon, a quem ele mandou matar por esse motivo, né, assim, vingador, né? Ele faz justiça, né, com as próprias mãos, ele se autopromove, né, assim, longe de nós, queridos, parecer como Absalão ou fazer como Absalão fazia. Veja, furtava, né, assim, o que não era dele, as pessoas vinham ali para ter com o rei, para falar com o rei, e ele interferia, trazia a pessoa para si, e ali e fez isso por um bom tempo. Olha só, ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Onde foi que Davi começou a reinar? Em Hebrom, lembram disso? Pronto, porque morando em Jesus, na Síria, ele pede ao rei para ir até lá, para cumprir o voto. Ele disse ter feito um voto e agora precisava pagar, e a gente sabe da seriedade, né? Que é isso. Né, isso, Cesaltina, é muito atual e atuante, né, assim, o salmista, há muito tempo atrás, né, vai dizer, olha, eu sei, Senhor, que os seus princípios sobre essa vida, sobre a minha vida, né, assim, são válidos, né, perfeitamente válidos, continuam válidos, sabe, nesse sentido, e ele está mais do que certo, né, assim, vamos lá? Então, ele vai pedir ao rei, eu queria lembrar outra expressão, válidos e... Já eu lembro e digo, amém? Continuando aqui, né? Com a sua calma, Senhor, com a sua destreza, com a tua excelência, né? Assim, e com o melhor das nossas forças, amém, queridos? Então, ao cabo desses 4 anos, ele vai pedir ao rei para ir pagar esse voto em Hebrom, e porque ele vai dizer, morando em Jesus, onde ele ficou exilado, né, 3 anos, morando em Jesus com G, Jesus na Síria, sim, a Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então ele diz ter votado enquanto estava no exílio, e agora, veja, depois de todo esse tempo, né, já tem se passado 2 anos, agora mais 4, ele demorou um pouco, não foi, para pagar esse voto? 2 anos ele passou sem ver o rei, depois se passaram mais 4, em que ele agora é bem-vindo ali na corte, né, que é o que ele está fazendo aqui, certamente ali a margem, né, e o que é desse discernimento que nós precisamos, sabe, queridos? Porque quando nós encontramos uma pessoa assim, ou seja, a Bíblia diz que ele roubava ou furtava, assim, ele furtava o coração dos homens, ou seja, isso é muito sedutor, sabe? Isso parece o quê? Empatia, uma palavra tão, né, em voga hoje em dia. Ou seja, a pessoa é simpática, geralmente o mentiroso, o narcisista, né, assim, é uma pessoa muito cativante. É ou não é, Cesaltina? Não é, meninas? Ele engana, né, assim, ele usa de engenhosidade, de astúcia, né, assim, se diz interessar, mas na realidade, né, ele está ali em busca dos seus próprios interesses, e isso não é amor, porque o amor é o contrário disso, né, assim, ele não está em busca ou à procura dos seus próprios interesses, mas em promover, em dar, amém? Mais do que receber. Aliás, ele faz sem esperar nada em troca, e esse é o amor é Deus, amém? É por isso que, ao contrário do que o mundo diz, ele não acaba, jamais, né? Porque o discurso aí, né, assim, oi, Alian, paz do Senhor, bom dia! Querida, que bom te encontrar também. Eu já estava sentindo a sua falta, será que a Alian não vem?
né? Ah, perdão, querida, pelo atraso, viu? Desde 4 horas que eu corro. Certamente você também. Oi, Josinete Figueiredo. Bom dia, paz do Senhor, queridas. Mas chegamos, aqui estamos, né, assim, no 10º livro da Bíblia, no capítulo 15, 2 Samuel, amém? Né? E vamos que vamos, não é? Louriston, bom dia, querida, né? Vamos lá? Então, essas pessoas são muito cativantes, né? Assim, Alian, esses Absalãos, né? Mas veja, ele está ali, sabe o que ele fez, Alian? Ele mandou aparelhar um carro para si, olha, a tal como fala, do marketing pessoal, é isso que fala hoje em dia, marketing pessoal. Tem uma expressãozinha, não é? Tem o marketing digital, né, assim, e tem esse, né, assim, é até uma recomendação, uma orientação aí dos coaches ou dos mentores, né, influenciadores hoje em dia, que você precisa ter, né, assim, essa habilidade, essa noção, né, assim, você precisa saber fazer isso, não é? Para você ser bem quisto, para você, né, assim, mas não é isso que nós vamos ver ali aqui a diferença, né? Como é diferente. Veja, não é os humilhados, é os humildes, né? Sim, queridos, que são exaltados. Humilhai-vos, né? Assim, debaixo da potente mão de Deus, né? Para que ao seu tempo ele vos, né? Assim, aliás, é uma afirmação, né? É uma afirmação. Ele vos exaltará. Deus abate, queridos. Tem uma coisa que Deus abomina, é a soberba, é a altivez, é a arrogância, não é assim? Ele dá graça, é aos humildes, não é assim? É tanto que é o que precede, não é assim? Ou... No Nordeste as pessoas falam alto, sabe, queridos? É a queda, né? É a ruína, ou seja, o que... mas diante da humildade vai o quê? A honra, né? Assim, provérbios bíblicos. Então, o princípio de Deus, diferente, né? Assim, da mentira, do mentiroso, né? Assim, está muito... em muitos discursos por aí. Veja, nós vimos isso, Davi errou sim, não é? Mas nós aprendemos muito com Davi como não fazer, né? Assim, não se impor, não fazer com as próprias mãos. E ao contrário de Davi, né? Ou do exemplo do seu pai, ele é um dos primeiros filhos, que ele acompanhou muito da trajetória de Davi. Né? Assim, Absalão aqui é um homem feito, já pai de 4 filhos, né? 3 filhos e uma menina. Ou seja, né? Mas ele vai agir diferente. Olha ali, a Bíblia diz que ele vai reaparelhar esse carro para si, com cavalos, assim, ou seja, digno de um rei, né? Assim, a Bíblia nem vai dizer que Davi tinha um carro assim, né? E vai colocar 50 homens que corram adiante dele. Olha isso, sabe? Essas pessoas, elas usam as pessoas e são muito cativantes, simpáticas, empáticas, né? Que é uma palavra muito em voga, né, hoje em dia. É tanto que funcionava, sabe? A Bíblia diz aqui nos primeiros versículos, Alian, que ele furtava com esse comportamento, porque o que ele fazia? Ele agora era bem-vindo na corte, né? Depois desse encontro, depois de 2 anos que ele não era bem-vindo ali, porque Davi se recusava a ver o seu rosto depois do que ele fez, né? Assim, quando ele volta, esse vai ser o seu comportamento, né? Assim, todos os dias ele vai ali de manhã, ficava na porta, e todas as pessoas que chegavam, né, para aquela audiência, para falar com o rei, porque o rei também julgava, né, no caso ali Davi, a causa, né, das pessoas, segundo ali a lei de Deus, é até um mandamento de Deus, né, para os reis ou para a liderança do seu povo, e que devem fazer isso, né, com justiça e de acordo com a lei de Deus, com seus princípios. Então, Absalão ficava ali de propósito, viu? Ele parecia tão interessado, né, assim, mas era em causa própria que ele advogava, né? O que era por interesse próprio. Veja, ficava ali e as pessoas, todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ao juízo, ele chamava a si, ou seja, ele trazia aqui, né, para perto, e perguntava: de que cidade és tu? Ou seja, demonstrando ali interesse, né, assim,
de que cidade és tu? Aí a pessoa respondia, tá escrito, de tal tribo, tal, né, assim? Aí ele dizia, olha, a tua causa é boa, é reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Veja, as pessoas estavam ali para falar com o rei, então ele interceptava, e não é o que a Bíblia diz, mas dá a entender que as pessoas não chegavam até o rei. Ora, se o príncipe, o filho do rei, está ali dizendo que não tem ninguém que o julgue, né, assim, e ainda dizia mais, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, o que ele não era, nem a ele estava destinado, né, esse destino, né? Ele nem era o primogênito, e nesse momento a Bíblia ainda não disse, mas nós conhecemos a história e sabemos que ele não foi o escolhido, né, assim, para suceder o rei, mas era esse lugar que ele queria para si, e ele estava se movimentando para isso. Olha isso, olha que astúcia. É por isso que a gente vai comparar ele com aquele personagem, porque o comportamento dele é muito parecido, ou daquele personagem fictício, né, assim, porque na realidade Absalão de fato existiu e essa história de fato aconteceu, né, assim, então aquele personagem faz lembrar, né, assim, Absalão, e você sabe qual é, né, assim, pronto. Então dizia mais que me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim. Olha isso, queridos. Todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Tem ponto de exclamação, amém? Também quando alguém se chegava para inclinar-se, ele recebia, queridos. Viu, Alian? Oi, Joana! Seja bem-vinda à porta, querida. Vamos dar bem-vindos a Joana e a Ruth também, meninas. A promoção, não é isso? Eclésia, bom dia. Nem assim, querida, aquela pessoa que, né, isso é tão aceito, queridos, hoje em dia, como uma coisa assim, uma coisa boa, uma coisa que nós, e até, assim, que nós precisamos fazer, né, assim, seja qual for a nossa profissão, tipo assim, o discurso mundano, terreno, diabólico, essas são as doutrinas de demônios, às quais a Bíblia se refere, né, assim, enquanto biblicamente falando a gente vê, né, assim, muito claramente, né, na lei de Deus, que é Deus que nos apresenta, né, assim, olha, quando nós alcançamos graça, favor, né, assim, ou seja, quando nós agradamos a Deus, é certo que nós também vamos alcançar favor, graça diante das pessoas, ou seja, o nosso coração precisa estar reto, puro, diante de Deus, né, assim, é Ele que dá graça, querida, é Ele que dá favor, entende? Então, veja quanto tempo, quanta energia nós desperdiçamos fazendo isso aqui, que isso é na nossa própria força, entende? É com o nosso próprio entendimento, inclusive com um entendimento muito mundano e diabólico. A realidade é essa, que a gente não quer ficar repetindo essa palavra, mas esta é a verdade, amém? Então, ele fazia isso, e aí, para quem chegou, né, depois que a gente já havia começado, e nós só estamos começando, amém? A continuação, amém? Ou a nossa viagem de hoje, né? Ou o capítulo 15, amém? É a pressa. Mas com a sua calma, Senhor, com a sua destreza e habilidade, que não é nossa, mas sua, nós vamos com teu equilíbrio, amém, queridos? Não perder nada do que o Senhor quer depositar, amém, queridos? Né, Ivone? Em nosso coração hoje, amém? A mesa é farta, né? E vamos então nos deliciar, amém? Então a Bíblia vai dizer que agindo dessa maneira, queridos, Absalão, né? Ele aceitava, as pessoas se inclinavam, afinal ele era o príncipe, e ele aceitava. Nem os anjos, queridos, aceitam essa reverência. Os anjos, né, assim, aceitam essa reverência, e é que nós fomos feitos pouco menor do que os anjos, diz a Bíblia, ou seja, eles são maiores do que nós, né? Um pouco maior, né? Se colocando nesses termos, e é a Bíblia que coloca, eles não aceitam reverência, mas Absalão recebia. Veja que todo o interesse ali era próprio, né? Porque essas pessoas, elas são sedutoras, elas são empáticas, né, assim? Elas parecem muito interessadas na sua causa, né, assim? Mas na realidade o interesse ali é próprio, elas querem nos usar para isso, né? Mas não há, olha, elas são tão... que se você não tiver discernimento, é tanto que a Bíblia diz, desta maneira, com esse simples gesto, ficar ali na porta interceptando, né, ali com aquela bajulação, aquele fingimento,
né? Assim, dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. E o seu plano, né, maquiavélico, que era usurpar o trono, começou assim, viu? Então não subestime esse tipo de pessoa e do que elas são capazes, né? Agora é claro que Deus está sempre no controle, né? E o final da história a gente conhece, amém? Mas veja quantos danos, prejuízos vão acontecer por causa de gente assim. E assim, então longe de nós fazer a mesma escolha, amém? Se comportar da mesma maneira, embora que incentivados, está aí, não é assim, Alian? São agradabilíssimos, sim. Só quem as conhece verdadeiramente é Deus, porque sabe o que está no coração, sabe o que está dentro. Se Deus não nos mostra, querido, nos furtam, roubam o nosso coração. Roubam o nosso coração. E quantas pessoas passam anos enganados por esse tipo de gente, ali sendo sugado, sendo usado, não é assim? Precisamos ou não da sabedoria de Deus para não se deixar enganar por gente assim e nem ser como essas pessoas, porque está aí, nós estamos sendo incentivados. Não, você precisa se autopromover, quem não é visto não é lembrado. Quem disse isso? Não foi Deus, amém? Isso aí é um discursinho mequetrefe, né? Mentira do mentiroso, né? Porque o que a Bíblia diz, que à medida que a gente vai acrescendo, amém? Né? E é um crescimento, queridos. É tanto que o objetivo é a medida de Cristo, que é o que vai acontecer no arrebatamento. Todos nós vamos chegar nessa medida. Sejamos todos do mesmo tamanho. Você imagina? Nossa, isso é tão profundo que, né? Assim, cuidado para não engasgar, amém? Não é? Mas é isso, sabe? Mas o que a Bíblia diz, que à medida que a gente vai crescendo em graça e conhecimento de Deus, né? Assim, né? Nós vamos sendo cheios de sabedoria. E sabe qual é o resultado disso? O mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus, quando se fez homem, Samuel é um outro exemplo disso, né? Assim, a gente vai alcançando graça, né? Assim, favor diante de Deus e das pessoas. Amém? É por isso que é uma grande mentira e um grande erro, um grande equívoco quando nós concentramos toda a nossa atenção, foco e energia, né? Assim, quanto tempo, querido, gasto, desperdiçado aqui, né? Sendo que nós precisamos, né? Assim, alcançar graça diante de Deus. É Ele que nos apresenta, é Ele que coloca, Ele tira do monturo, querido, e faz assentar, né? Assim, entre os seus príncipes. Amém? Ele abate o soberbo, né? Mas dá graça ao humilde. Né? Assim, não é os humilhados não que serão exaltados, ao contrário do que, né? Quem não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, ouviu falar, repete e até acredita nisso. Mas isso não é verdade, é os humildes, amém? É quem a si mesmo se humilhar. Não foi o que Davi fez por tantas vezes, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo, no tempo de Deus, ele foi exaltado, amém? Mas não é assim. Agora nós vamos ver o contrário disso, e é Absalão um exemplo. Não é assim para isso. Então aí agora ele vem com uma historinha, olha só. Ele vai pedir ao rei, viu, meninas que chegaram depois que começamos? Vamos, é isso aí, Alian, né? Nosso amigo Jair certamente não conseguiu chegar, oremos por ele, para que amanhã ele esteja de volta como de costume. Lúcio, né? Certamente eu peço perdão, talvez certamente pelo atraso, né? Assim. Nós estamos aqui, queridos, todo dia de 7 horas, amém? Hoje acordei de 4 para chegar de 7, né? Assim, não consegui, peço perdão, mas o nosso propósito, né? Com o melhor das nossas forças é esse, sempre, né, meninas? Tá normal? Está normal, Fran? Pois bem, então vamos lá, vamos dando bem-vindos a quem está chegando, passando, viu, meninas? E levantando essa bandeira que não é, pronto, tá aqui, né, queridos? Diferente de Absalão, né? Não estamos aqui para se autopromover, não, mas fazer a Bíblia conhecida, o que nela está escrito, pois porque nós temos experimentado, né, assim, nós queremos que todo mundo experimente também, amém? O que nós temos ouvido, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta mensagem a respeito de Cristo, né, assim, nós queremos que todo mundo saiba também, amém? Então vamos continuar no coraçãozinho, é uma maneira, amém, que essa ferramenta nos dá, não é assim?
de praticar, não é? Esse princípio de uma maneira tão simples e eficaz. E levantar essa bandeira, como Letícia, não sei se ela já chegou, né, Pavi? Sempre faz. Não há meio mastro, não, né? Nós não nos envergonhamos, falar que nem Paulo, né? Não nos envergonhamos do Evangelho. O que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus, amém? Então, a todo mastro, né, com a tua força, Senhor, com o teu equilíbrio, nós assim continuamos. Então ele vem ao cabo, gente, 4 anos, viu? Ele passou fazendo isso. Disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom. Veja, 4 anos, olha. Você sabe que Absalão é aquele que faz premeditado. Não é impossível, não. É premeditado. Ele passa tempos, ó. 4 anos se passaram. Aí ele vai ao rei: deixa-me ir a Hebrom. Lembra que foi lá que Davi começou a reinar? Não é por acaso que é a Hebrom que ele quer ir. Aí ele diz que é para cumprir um voto. Cumprir um voto que fiz ao Senhor. Né? Assim nós bem sabemos, né, queridos, da seriedade do voto. Ou seja, não havia por que Davi se opor a isso, certo? Aparentemente, né, assim, estava tudo certo. Porque morando, ele vai dizer quando voltou. Veja quanto tempo ele demorou para pagar. Ele não já tinha voltado? Ele já fazia 6 anos. 6 anos. Mesmo ele não sendo proibido ali de estar na corte ou de se apresentar ali, né, ao rei, enfim, de ver o seu pai, né, o rosto do seu pai, já fazia 2 anos, agora mais 4 anos. Ele levou tanto tempo assim para pagar o seu voto, né? Não havia motivo. Então, porque morando em Jesur, na Síria, sim, a Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Fazia 6 anos que ele tinha votado, ou voltado, ou votado, né? Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Ele nem, levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou a Absalão emissários secretos. Diz para mim, se ela não é um plano maquiavélico, hein, Fran? Enviou a Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Queridos, veja, ele queria fazer com a própria força, e já está fazendo, viu? Porque ele passou 6 anos, né, maquinando. E ele já está fazendo. O que aconteceu a Davi? Por orientação de Deus, não foi assim, conduzido pelo Senhor. Lembra que Davi perguntou: eu volto para Israel? Ele disse: volto. E eu vou eu volto para Judá, que era a sua tribo, né? Aí Deus disse o que? Ele consultou o Senhor, lembra? Porque ele também estava exilado, né? Aí ele falou, o Senhor falou assim: volta. Ele falou assim: eu volto para qual cidade? Tamanha, querido, era a submissão, né? Assim, a humildade de Davi, né, debaixo da potente mão de Deus, do seu plano, do seu propósito para a sua vida. Aí Deus disse para Hebrom. Então Davi foi para Hebrom, não foi por vontade própria, não foi maquinando. E ele podia, Saul era morto. E ele tinha sido ungido rei, mas nem por isso ele ousou pensar, fazer do seu jeito. Não foi assim, queridos. Ele foi consultar o Senhor. Eu vou para onde? Vai para Hebrom. E lá ele ficou, querido, 6 anos e meio. É muito tempo. Coincidentemente aqui, né? 6 anos e meio. E mesmo assim ele também não fez nada para... Houve aquela contenda entre a casa de Davi e de Saul durante todo esse tempo, até que Deus mudou o coração daquele que, né, fez aquilo acontecer, assim, no sentido, com a permissão de Deus, né, assim, sempre, não é? Porque ali era o processo de Deus na vida de Davi, né, para nosso ensino, para nosso exemplo. Ou seja, mais 6 anos e meio ele esperou para só então o Senhor o tornar, e não foi pela força, foi harmoniosamente. Teve uns percalços, não por culpa ou escolha dele. Joabe, vocês sabem, nós conhecemos Joabe, amém? Então, foi Joabe que matou ali Abiné, nem era o caso, quer dizer, então, ele não fez com a própria força. Mas veja como acontece diferente. Ou o que acontece quando nós fazemos com a nossa própria cabecinha, com as nossas próprias mãos. Então ele vai enviar emissários, ou seja, estava tudo arquitetado. Enviou a Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, ou seja, que ele certamente escolheu, não é? Que já estavam ali a par
do seu plano, não é? Convidados, porém, iam na sua... Não! Olha isso, queridos! Eu tô lendo com você, amém? Perdão, vamos nos ater, é muita emoção. O que a Bíblia diz, certo? Porque a outra parte eu acrescentei e eu estou errada. Olha aqui, gente, é de uma... Ele vai enviar os emissários secretos, esse era o plano, certo? Que a Bíblia aqui revelou que estava no seu coração. Enviou planos secretos por todas as tribos, tá? Quando ouvides o som, né? Aí vocês vão dizer, Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Mas o que a Bíblia diz sobre eles? Não eu, mas a Bíblia, porque eu disse, não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Que é bem o que o Senhor nos mostrou há pouco aqui, né, Aliane? Oi, Aure! Jair! Oi, Jair! Bom dia, amigo! Agora há pouco eu comentei, né, meninas? Nós sentimos a sua falta, né? Dissemos ao Senhor que amanhã você estivesse como de costume. Qual a nossa alegria, né? De te ver hoje também, amigo, como de costume, viu? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, né? Continuar levantando a nossa bandeira e fazendo a Bíblia conhecida. E não o que a gente acha, o que a gente pensa, nem assim, o que a gente deduz, não. Nem assim, porque o que a Bíblia diz é que essas pessoas, ele era tão manipulador já e tão sedutor, e inclusive, é muito importante deixar isso aqui, queridos, dito, porque a Bíblia que diz, uma das características do mentiroso, o pai da mentira, nem assim, é a sedução, né? É por isso que isso é mal, né? Perante os olhos do Senhor. Isso não é uma coisa boa, ele é sedutor. Ele vai seduzir as nações, queridos, né? Assim, as nações, a Bíblia diz ali em Apocalipse, né? Ali, e como ele está, né? Já seduzindo, até porque a Bíblia também diz que ele sabe, né? Que o fim está perto, ou seja, que pouco tempo, a Bíblia diz assim, lhe resta, não é? Então, uma das suas características, esse tipo de gente, é muito maquiavélica, sabe? É muito diabólica, não a pessoa, mas porque ela, né, dá lugar, né, assim, e é assim que a Bíblia diz, né? Sim, esses espíritos entram, eles entram e saem. Se estiver vazio, entende? É por isso que nós precisamos, né, assim, abrir para ele que está batendo a porta. Ele não invade, né, assim. Ele precisa ser convidado, não é? A entrar, e ele está à porta, amém? Que é Jesus. E se nós abrirmos, ele vai sentar conosco, nós vamos cear com ele e ele conosco, que é o que nós fazemos aqui, assentados, né? Em volta desta mesa, que é a mesa do rei, com a mesma dignidade de Jesus, amém? E então vamos lá. Então aquelas pessoas, esse tipo de gente é assim, como foi tu, Léo, que disse, não, foi a Lian, não foi a Lian. Elas são amabilíssimas, né, assim? Falsas, né? Mas engana muita gente, assim, ele furtava o coração, né, assim, dos homens. E essas pessoas aqui eram simples, foram na sua simplicidade, ou seja, completamente manipuladas, mas a Bíblia vai dizer que elas nada sabiam daquele negócio. Vê do que essas pessoas são capazes? Também Absalão mandou vir Aitofel, ou Gilonita, do conselho de Davi. Ou seja, ele tinha essas 200 pessoas que nada sabiam, que estavam indo ali na sua inocência, na sua simplicidade, completamente manipulados, certo? Mas ele tinha também pessoas, veja, esse Aitofel, ele era do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, ou Giló, viu? Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata. Olha a palavra aqui, é uma conspiração, querido, uma traição, viu? Ele vai oferecer ali, que culto, veja, isso, né, nos dá uma grande lição, né? Essas pessoas, queridos, estão em toda parte, viu? Somente com o discernimento de Deus nós podemos ver quem essas pessoas de fato são. Porque só Deus mostra o que está dentro, porque só Ele vê
o que está no coração, mas ele ofereceu culto, ou seja, aparentemente, né, assim, o que ele fazia não tinha nada de mal, mas era o que estava no seu coração. O que estava no seu coração? Uma conspiração, né, assim, contra o rei, contra o seu próprio pai. Então ali tornou-se poderosa a conspirar e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Era uma conspiração, né, assim. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, pronto, isso agora já não é mais segredo, né, assim, ele estando lá, certamente ele tornou, né, o seu objetivo ali conhecido, e por isso a Bíblia vai dizer que crescia o número do povo que tomava o partido, ou seja, ali as pessoas já estavam escolhendo entre Davi e Absalão, né? E a Bíblia diz que cresceu muito em número o povo que tomou partido por Absalão. Você imagina? Não é o que acontece, né? É por isso que a Bíblia falou, não vos associeis com os revoltosos, né? Houve algumas, a gente inclusive é muito incentivado a isso, né? E é preciso maturidade bíblica, e maturidade bíblica é maturidade espiritual, né? A gente sabe dos protestos, né, assim, das bandeiras, né, assim, dos nossos dias, das nossas bandeiras. A nossa bandeira aqui é a Bíblia, né, assim, mas existem outras bandeiras muito válidas, inclusive bíblicas, né, assim, mas outras, né? E como discernir quem são os revoltosos? Porque quem são os revoltosos? São os rebeldes, ou seja, aqueles que estão se levantando contra um princípio, uma lei de Deus, um valor, né? Os seus valores, seus princípios. Então, somente quem tem conhecimento bíblico e tem essa maturidade espiritual, né? Assim? Então, não vos associeis com os revoltosos. Mas aqui, veja, porque é o que acontece. Muitos tomaram partido por Absalão. Então, veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Ou seja, era grande, né, as pessoas que estavam tomando partido, né, por Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, onde estava ali Davi, né, e o palácio, o trono. Levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos. Deu certo, né? Bom Deu dia. Certo. Vai demorar muito? Não. Você quer ligar a piscina? Não é ligar a piscina. É aí, limpar. Mas tá limpinho. É porque o morador reservou. Mas pode ficar à vontade. Eu vou fazer outra coisa e depois eu volto. Tá certo, Gemilson, a nossa gratidão, viu? Não. Queridos, Gemilson, começar mais tarde, ainda mais no sábado, né? Nós estamos aqui perto da piscina e Gemilson, né? Essa bênção para nós. Ele perguntou, enfim, ele vai fazer outra coisa e depois volta pra... Tá limpinho aqui, mas ele sempre gosta de dar, né? Eu perdi o raciocínio. Sim, veja, queridos, com essa notícia, né, assim, eu penso que houve até um certo exagero, porque a Bíblia diz que crescia, assim, em número. O mensageiro diz, não é? A Bíblia diz que crescia em número, mas o mensageiro vem e diz que todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Com essa notícia, qual vai ser a atitude de Davi? Ele vai chamar os seus homens, né? E o que ele vai dizer é, vamos fugir, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. E essa parte do capítulo 16 termina dizendo, dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. E isso me emociona, sabe, queridos? Porque Davi errou tragicamente, assim, eu nem sei que palavra usar, perdão, sabe, feio, né, mas ele continua sendo Davi, sabe, e assim como no início, né, da sua caminhada com Deus, né, quando Deus o encontrou ali, ou quando Deus se revelou, se deu a conhecer a ele ainda um jovenzinho, um menor, não tinha nem 20 anos, né, assim, e essa é a maturidade, ou a maioridade, né, biblicamente falando, e durante todos esses anos, Davi já não aqui, querido, ele já deve estar na casa dos 50 para 60 talvez, você está entendendo? Ele já é um senhor, amém? Né? Mas o que eu acho lindo é que essa atitude permanece a mesma, completa a dependência de Deus e um verdadeiro
verdadeiro líder, ao contrário de Saul ou de Absalão, que manipulou 200 pessoas que foram ali na sua simplicidade e não sabiam que estavam sendo usados por ele, Davi estava mais preocupado com quem? Com a cidade, com as mulheres, com as crianças. Olha só, né? Ele falou assim, até porque ele não queria se levantar contra o próprio filho. Isso também vai ficar muito claro no texto. Então, dai-vos pressa a sair para que não nos alcance de súbito, né? Assim, lance sobre nós, eles eram mais jovens, mais fortes, né? Assim, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Ele queria o quê? Preservar Jerusalém. Que o dano, você vai ver, querido, ele vai sempre trazer o dano para si e não para o povo. E sempre pensando na vida e até no bem-estar do filho que está se levantando contra ele. É de uma lindeza sem tamanho. Então, os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos. Inclusive, queridos, essa fidelidade aqui só tem quem alcançou de Deus essa bênção. Pessoas que vão com você até a morte. Isso sim tem valor, sabe? E isso só Deus pode dar. Isso você não conquista com dinheiro, nem assim, queridos. Não é com dinheiro que se consegue isso. Não é com fama, não é com número de, milhões de seguidores, não. Isso só Deus pode dar. Então, os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Davi ali estava em desvantagem, queridos, mas ele tinha lealdade. Nem assim saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram, levou sua família. Nem assim deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens. Era essa caravana que acompanhava Davi, certamente as pessoas mais próximas, que era a família que ele considerava família, né, assim? E que lhe serviu, por exemplo, a guarda real, né, a sua guarda pessoal. 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante. Ah, não! Sério? Nossa, queridos, lembra dos 600 homens? Eles também estão todos vivos aqui. São os mesmos. Não, gente, não, isso só Deus faz. Isso só Deus dá. Você está entendendo? Quantos anos se passaram? Os homens de Gate. Eu vi 600, nem associei, Jair, nem associei aos mesmos 600. Mas está aqui, quem são eles? 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. Ai, queridos, são eles. Vamos seguindo, amém? Disse, pois, o rei a Itai, ou a Itaí, o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei. Ah, queridos, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Queridos, se esses 600 não são aqueles 600 que permaneceram vivos, né, como Davi até então, e que estão com ele, e estão, amém? Mesmo que não sejam esses, eles estão com eles, né? Se algum já descansou, né? Mas estão com ele todo esse tempo, ou é quando ele passa em Gate e esses o acompanham, porque lá ele esteve, não foi? Ele encontrou refúgio, lugar seguro ali, dado por Deus, favor, livramento, né, assim? E certamente fez amizade, mas veja só o que a Bíblia diz, né? E nós não precisamos mais do que isso. Ele vai dizer a essa pessoa, vai dizer, por quê? Irias também tu conosco, volta e fica-te com quem vier a ser o rei. Queridos, ali ele não sabia qual era a vontade do Senhor. Se o Senhor seria com Absalão, embora que a gente saiba que a motivação, né, a intenção, ou seja, a atitude de Absalão está completamente errada, mas veja a dependência. Tudo bem, Jesus. A dependência de Davi de Deus, né? Ele está ali completamente entregue à soberania, ao cuidado de Deus, sabe? Então ele falou, é melhor, ele não está pensando em si. Absalão não chegue, que nem Saul, né? Eu quero os mais fortes, os valentes, venham, né? Era quem ele queria ter por perto.
Mas Davi ali está mais preocupado com o bem-estar do homem. Diz: não é melhor para você ficar, né, assim, com quem virá? Fica aqui, você é estrangeiro. E com o que virá ser o rei? Porque é estrangeiro e tal. Chegaste ontem, olha só, né? Esse Itaí, esse Eteu, né? Chegaste ontem, já te levaria eu hoje conosco a vaguear. Ele nem sabia para onde ir, queridos. Ele saiu fugido, entende? Ele acho que nem esperava por isso, sabe? Porque tudo que Absalão fez em secreto. Não foi assim? Aqueles que foram com ele não sabiam qual era a intenção dele em Hebron, né? E para Davi ele contou uma outra história. Não foi assim? Mas veja, chegaste ontem, guarda essa informação, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Eu nem tinha lido, queridos, essa parte, estou lendo com você. Amém? Mas foi o que ele disse, não é? Volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo. Então, de certo, aqueles 600 estavam com ele, certo? E contigo sejam misericórdia e fidelidade. Ainda abençoou eles. E eram 600 homens e ele estava precisando. Amém? Mas ele preocupou mais com o bem-estar deles. Falou: você chegou ontem, como eu posso levar você comigo? Né? Assim, eu que estou a vaguear, eu nem sei para onde vou, não é? Respondeu, porém, Itaí ao rei. E é sobre isso, sabe, queridos? Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Você já ouviu isso antes? Quem disse isso também estava completamente movido, motivado por Deus. Quem foi, meninas? Foi Ruth. E ela disse isso a Noemi. E o tempo era favorável, Jair, em Aliã? Completamente desfavorável. Era mais vantagem para ela ficar com o seu povo. Casar-se novamente, ela era jovem, bonita. Não era assim? Ficar lá com os seus deuses, mas ela escolheu ao Deus de Israel. Assim como esse Eteu aqui, ele é estrangeiro, viu? É por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Você olha assim, você julga, eu julgo e penso, mas só Deus conhece o coração. E o povo de Deus não é placa de denominação, amém? No céu vamos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Veja, ele era um estrangeiro, assim como Ruth, é por isso que nos faz lembrar dela, e ele tomou a mesma decisão. No momento em que Davi, não era Davi que poderia ajudá-lo, mas ele escolheu. Gente, essa pessoa aqui não tem, você entende? Se ela fosse egoísta como era Absalão, como era Saul e esses outros que, né, Joabe, né, assim, ele não agiria dessa maneira, só age dessa maneira quem escolhe o bem. Entende? Só age dessa maneira quem é movido por Deus. Isso aqui não é terreno, nem humano. Isso aqui é de Deus. É Deus em nós. Se a gente quer viver a vida de Deus, são essas escolhas aqui que nós precisamos fazer. E isso é, não vou dizer o contrário, porque a verdade é que isso é confiar em Deus completamente. Para a vida ou para a morte. É que nem Esté, quando entendeu o seu chamado e a sua missão, ela falou: eu vou, depois de orar e jejuar, né, assim, receber de Deus uma estratégia, eu vou, se perecer, pereci. Isso é se entregar sem reservas, amém? Então ele vai dizer isso, não, e ali ele faz aquele juramento, né? Tão certo como vive o Senhor e vive o Rei. Olha que lindo. No lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itaí: vai e passa adiante. Assim passou Itaí o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Aqui não é um exército diferente de Absalão. Eram homens, era um exército, né? Aqui são mulheres, crianças, famílias. Pensa numa caravana vulnerável. Lembrei da volta, né, do exílio, lá da caravana que veio com Esdras. Era completamente vulnerável. E ele, ao invés de pedir ao rei escolta armada, né, assim, porque tinha dito ao rei que Deus guarda quem nele se refugia, ele falou assim: como eu posso agora chegar para ele e falar assim: então a gente está com medo, né?
E embora ele tivesse toda a razão ali, né? Dos assaltantes no caminho, sim, eles sempre existiram. Uma viagem de 5 meses, você imagina, com toneladas de prata, ouro, né? Além de ser uma viagem de mudança com tudo que era deles, eles ainda levavam todas aquelas ofertas aqui da tesouraria real, no tempo de Deus, com a bênção de Deus. É tanto que Esdras vai dizer, porque a boa mão do Senhor estava, tudo, queridos, que era preciso para a reconstrução do templo, que havia sido destruído quando eles foram para lá. Pronto, no templo de Salomão, a gente deu um pulo aqui, tá certo? Foi ali concedido no tempo de Esdras, porque é o cumprimento da profecia, a volta depois daqueles 70 anos a Jerusalém. Mas ele vai dizer, eu tive vergonha, eu fiquei sem jeito de pedir a ele uma escolta armada, não é? Porque eu já disse a ele conhecia Deus através de Esdras, de Neemias, são tudo do mesmo tempo, Ageu, né? Neemias, o Senhor vai levantar para erguer os muros, né? Assim, que estavam... que havia sido queimados, derrubados, né, assim, e Esdras, que é o escriba, né, assim, mestre da lei, o Senhor vai usar tanto para ensinar a sua lei àquela nova geração que não conhecia, né, assim, como também ele fazia parte ali daquele que, inclusive, Josafá, né, assim, que é usado para a reconstrução, ou seja, todo o necessário, eles levavam nessa viagem, queridos, entende? Então, era uma caravana vulnerável, todas as crianças estavam com ele. Toda a terra chorava em voz alta, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eles não foram para uma cidade, foram vaguear. Nem ele sabia para onde ir. Ele estava ali completamente dependente de Deus e da sua direção. Inclusive, em consequência, ou amargando a consequência de ter... Eles passam bem baixo aqui, que o aeroporto fica logo ali. Amargando as consequências de ter escolhido o mal, né? Quando se deixou levar pela cobiça, adulterou e cometeu homicídio. Amém? Não nos esqueçamos disso. Mas veja, mesmo quando nós e todos nós, nesse momento, no dia de hoje, certamente também estamos amargando alguma consequência de alguma escolha que nós fizemos em dias anteriores, né? Assim, quando nós, né? Mas o que vai diferenciar, né? Assim, nós de alguém como Absalão, por exemplo, como Joabe e tantos outros que nos cercam, que estão por aí, que não tem Deus como Senhor da sua vida, é o que nós vamos ver aqui na vida de Davi, amém? Mesmo quando erramos, querido, como Davi abençoou aqui a misericórdia e a fidelidade de Deus, né? Continua nos acompanhando, amém? E isso é o lindo, e esse é Deus. Ao contrário, porque quem não tem pena nem piedade, nem assim que vem para matar, roubar e destruir, é o mentiroso. Amém? Com suas mentiras. E o capítulo 16 segue dizendo então, e era, você imagina, chorando, queridos, e era motivo, imagina, saindo da sua casa, do palácio, né, assim, fugindo, e por esse motivo, uma rebelião, não é? Eis que Abiatar subiu e também Zadok, com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Ou seja, com Davi estava a presença de Deus. Amém? E essa é a diferença entre nós e os rebeldes. Amém? Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Sua live pode conter temas não adequados para públicos mais jovens, sendo limitada por idade? Nós nunca recebemos essa informação antes, queridos. Apareceu um alerta, né? Afirmando que a nossa é limitada por... Vocês ouviram, né? O que eu disse, eu não poderia repetir. Oremos, queridos. Amém? Para que nada impeça nós prosseguirmos em nosso propósito e em nossa leitura da Bíblia. Amém? O negócio é espiritual e nós temos consciência disso. Vamos lá? Então, a arca do Senhor estava ali, né? Com os levitas, né? Com Davi.
puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade, né? Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Oh Deus, nos ajude a continuar, Senhor. Dessa vez é só aquele sinalzinho que o TikTok pede, queridos, para confirmar que estamos aqui. Veja, queridos, a atitude desse homem. Esse é Davi, amém? Com a atitude ou seja, o sacerdote falou: não, nós estamos com Davi, Deus está com Davi, e a arca, né, assim, foi uma atitude deles. Mas qual foi a de Davi? Ele disse: não, leva de volta, o cuidado com a arca, amém? E a completa dependência de Deus. Ele disse: não, você viu isso, Aliana, Jair, né, Fran? Então, queridos, não falemos, amém? Nossa bandeira aqui é a Bíblia, amém? Vamos lá? Então, Fran, você viu? Ele vai dizer o quê? Torna a levar a arca, né, de volta à cidade, né, assim? Se achar eu graça, olha a graça aqui, Jair, graça e favor, que o Senhor nos lembra todos os dias, que nós precisamos de Deus e não das pessoas. Veja, Davi poderia dizer: não, eu quero a arca comigo, eu quero a presença de Deus comigo, mas ele sabia, né? Nossa, como ele é à frente do seu tempo. Ela é simbólica, sim, é literal, né, assim? Mas mesmo a arca não estando com ele, né, assim, ele era sabedor de tudo que ele precisava, que a graça de Deus, né, assim? É tanto que ele vai dizer: olha, se achar eu a graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca e a sua habitação. Era completa, queridos, a sua dependência de Deus. Ou seja, se eu não achar graça diante do Senhor, de nada adianta a arca estar comigo, não é assim? E era também cuidado com a arca, eu acho, sabe? Ele não sabia o que ia lhe acontecer e não queria que nada acontecesse a ela. Certamente por isso também. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, olha isso, queridos, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Queridos, não há oração mais madura do que essa, mais sábia do que essa. Você já ouviu essa oração antes? Quem orou assim, Jair? Foi Jesus. Que não seja feita a minha vontade, nem assim que Jesus orou? Que não seja feito como eu desejo, diz uma versão, mas que seja feita a tua vontade. O passa de mim, se for possível, né? Passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu desejo, ou como a minha vontade, mas como... Pois é, João. O nosso propósito aqui, querido, é a Bíblia, viu? Vamos lá, queridos, que o Senhor nos ajude com a sua graça e favor. Então ele vai citar a graça, queridos. Ou seja, Davi tinha esse entendimento e por ele era norteado, amém? Então ele vai dizer: olha, se eu achar graça, né, ele vai me trazer de volta e eu vou ver a arca novamente, a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, veja, querido, né? O nosso prazer deve ser o Senhor, para que o seu prazer, não é, esteja em nós. Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Você tem, não é coragem, sabe? Isso acho que nem é confiança, assim, né? De orar assim hoje, amém? Senhor, faça de mim o que bem lhe parecer, né? Acreditando, né, assim, que Deus tem o melhor, mas veja, o melhor de Deus para nós. E às vezes é nos tirar alguma coisa, né, assim, que não é de Deus para nós. Sejamos maduros, amém? Essa é uma oração que Jesus fez e a vontade de Deus é que ele morresse. Amém? E ele chorou, queridos, em voz alta. Ele orou em voz alta e com lágrimas, diz a Bíblia, pedindo ao Senhor que o livrasse disso. Esse é o cálice que ele pediu. Deus, para ti tudo é possível. Não foi fácil para Jesus morrer. Era disso que ele falava.
E quando ele se entregou ali, como Davi se entrega aqui completamente a Deus, é se a resposta de Deus fosse sim, ou se a resposta de Deus fosse não. E no caso de Jesus era não. Amém? Então, essa oração ela só é feita, né, assim, quando nós estamos com o nosso coração completamente rendido, quando nós nos entregamos a Deus completamente, sem reservas, com inteireza de coração. Amém? Mas lembre-se que esta é a condição para viver a vida, para experimentar um nível né, da bondade, da fidelidade de Deus, que outra pessoa não é apta ou se torna incapaz por não depender de Deus assim completamente. Então assim, não existe um negócio melhor que esse, amém? É o melhor negócio que nós podemos fazer, não é? E só faz quem confia, só confia quem o conhece. Vamos ver o quanto vale a pena, amém? O quanto vale a pena fazer a escolha que Davi fez. Então, disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, o vidente: tu e Abiatar voltai em paz para a cidade. Vidente aqui é porque era assim chamado, mas é o profeta, amém? Não é mais Samuel, né? Já tem se passado algum tempo. No caso aqui, nesse tempo, é Zadok, tá bom? Já na velhice, né, de Davi. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, e no caso o profeta é Abiatar. E tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Cada um era filho de um, certo? Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Veja, ele falou assim: olha, eu vou ficar, eles estão no deserto, não foram para a cidade alguma, foram para completamente, gente, o deserto. Davi passou um tempo lá, lembra? No começo, quando ele fugia de Saul, era no deserto que ele se escondia. Então assim, você imagina, ainda mais com mulheres e crianças, não é? Como era o caso também, né, da outra vez, ou seja, Davi já tinha passado por isso, né? E ele sabia o quanto, como o povo naqueles 40 anos do deserto, para comer, para beber, né, do quanto precisavam do livramento, né, assim. Então ele vai dizer onde vai ficar mais ou menos, e vai, pronto, eu vou ficar aqui até que vocês me mandem mais informações, né, do que está acontecendo. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, ou seja, era o rei. Era a sua orientação, a sua decisão, né? Assim, eles vão dar ouvidos, vão obedecer, amém? Porque ele continua sendo rei, amém? Ele continua sendo rei, né? Um verdadeiro líder, né? Que influencia com o seu exemplo, né? Assim, e as pessoas lhe seguem ou atendem a sua voz. Não é? Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, ou seja, a arca volta, viu, queridos? Para, né, talvez eu e você, não, eu me agarrava com ela daqui, né, assim, com aquela, não, e não podia tocar nela, né, queridos? Perdão aqui pelo o exagero, mas ele sabia que tudo que ele precisava era da graça e do favor do Senhor. Porque senão, lembram lá, quando a arca foi tomada, eles não tinham a graça nem o favor. E o Senhor permitiu que a arca fosse tomada. E Deus estava nela. Não é que Deus não estivesse. Ela é símbolo. Ou seja, de fato o Senhor estava. Mas é só, né, um grande exemplo para a gente entender o quanto que a graça, o prazer do Senhor é tudo o que nós precisamos. É que de nada adianta estar na igreja, né, assim, no sentido assim, a gente se apega muito a coisas, sabe, assim, a dogmas, a rótulos, tá entendendo? Absalão fez um culto enquanto preparava, ali já estava em ação, né, assim, uma conspiração. Deus recebeu aquele culto? É certo que não. Aquele voto que se ele realmente fez, nós não sabemos. Teve algum valor diante de Deus? Né? E isso é importante a gente colocar, né, Riso? Porque tá cheio disso por aí. De superstição, de amuleto. Gente, as religiões que existem, esses vários caminhos que são apresentados, que não levam a Deus, né, assim, porque o único caminho, que é o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Ele é o único digno. Amém? E é
isso que a sua morte significa, né? Assim, é Jesus, ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, só existe um. E a vida, a verdadeira vida. Quer dizer, mas todas as outras religiões, o caminho é esse aí. Os caminhos, né? Que é a natureza, é os astros, é as estrelas, o exército dos céus, né? O sol, a lua, ou seja, sabe? Né? E Deus sim, veja que é uma mentira que soa como verdade, mas não é. Soa, porque, por exemplo, sim, Deus está no sol, na lua, nas estrelas. São evidências. Ele tornou evidente a nossa inteligência, diz a Bíblia, que existe um Criador, que existe um Deus, amém? Que criou todas as coisas, inclusive a minha. Você, ou seja, todas apontam para Ele, é toda a natureza. A Bíblia vai dizer, e nós podemos ver com os olhos de Deus que todas as árvores batem palmas, ó. Elas estão louvando, amém? A Deus. Agora eu vou adorar uma árvore. Não é isso? Lembra das vaquinhas, né? Para aquela religião de milhões, bilhões, né? Assim, aquele gigantesco, né? Que é a Índia, que adora, né? Assim, a vaca. E a vaquinha, quando, né? Ela era mamãe, né? Eram duas, né? Eram mãezinhas com seus bezerrinhos, né? Elas iam berrando. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Foram elas que levaram a arca até ali, ao território, né, de Israel. Ou seja, a natureza reconhece o seu Criador. Lembra da mula, quando falou com Absalão, com Balaão? Vai, homem, eu sou sua amada há tanto tempo, eu já fiz isso antes. Não. Ele respondeu, não. Eu falei assim... Aí Deus abriu os olhos dele, a mula viu o anjo e ele não via. O anjo não deixava, né, ela passar. Ela se espreitou, tadinha, assim, a primeira vez. Da outra vez o anjo botou bem, era um lugar estreito, ele falou assim, eu quero ver ela passar. E ela ali apanhou, não foi? Ele na sua brutalidade. Nem assim, queridos, quando nós somos cegos espiritualmente, né? Aí o que ele disse, a mula, o anjo, quando apareceu para ele, disse a ele, falou assim, se eu puder, né? Que ele falou assim, se eu tivesse uma espada aqui, eu matava você. Bichinha, ali ela vai falar, né, com ele. Então a natureza reconhece o seu Criador, né, assim, são evidências de que ele existe. Então Davi, né, muito à frente do seu tempo, porque discernimento de Deus, que ele é atemporal, né. Então Zadok volta com a arca para Jerusalém e lá ficaram, como o rei orientou, né. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. E é isso que nós lamentamos, né, queridos? Quando nós fazemos uma escolha como fez Davi, nós choramos. E essa não é a vontade de Deus para nós, né? Nós vamos amargar as consequências, né? Então, chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subia chorando. Né? Você vê seu próprio filho, né? É triste, sabe, querido? O que nós temos de passar quando nós escolhemos o mal. Foi um adultério, né? Mas hoje, não, é normal, né? Não sabe a pessoa o quanto vai amargar as consequências disso. Aconteceu, né? Então fizeram saber a Davi dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Ele não era do conselho, ele era uma pessoa chegada a Davi. Ali, né? Lembra lá de Satanás? Porque esse é o seu nome, né? Assim, uma terça parte dos anjos, queridos. Com quem você acha que Absalão aprendeu isso? Com ele? Mais poderosos do que ele. Aitofel aqui, ó, que inclusive estão presos, viu? E tem o dia, ó, o ano, aí isso é tão lindo, é Apocalipse. Tem o ano, o mês, o dia, esse aqui tem a hora, tá marcado já, viu? O que eles serão soltos, são milhões de anjos caídos. E eles estão presos todo esse tempo, misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Porque só com os que estão aí, né, assim, o estrago, né, foi feio. Foi preciso um plano de salvação para nos trazer de volta, para nos resgatar. Mas os mais poderosos, Deus não permitiu. Você tá entendendo?
Mas existe um dia, existe uma hora, tá lá o mês, o ano, o mês, o dia, a hora, tá escrito assim, Apocalipse. É que nós ainda estamos no 15, queridos, precisamos prosseguir, viu, queridas? Mas nós vamos chegar lá. Tem hora marcada, eles serão soltos, viu? Então, ele convenceu, veja como ele é sedutor. Então, é por isso que eu não quero aprender. Às vezes fala assim, gente, mas você é tão bobo, né, Jair? Né, assim, Fran, chama a gente e fala, prefiro, sim, ser simples como a pomba, sim, prudente, não quer dizer astuto, maquiavélico, manipulador. A serpente é quem? Né? Então, ele convenceu mais poderosos do que ele, viu? Não subestime o poder do, sabe? E do que ele é capaz, embora que tudo esteja no controle e só acontece com a permissão de Deus. Mas a escolha, quem faz? Esse poder foi dado a nós, como também aos anjos, e eles escolheram, ele furtou, querido, o coração dos anjos, né? Assim como Absalão dos homens aqui que iam ter com o rei, porque queria o trono de Davi. Veja, Aitofel é um deles, que fazia parte ali do conselho, ou seja, Davi tinha como um dos seus conselheiros, e ele vai saber aqui, ó. Então fizeram saber a Davi dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Olha que oração, queridos. Isso aqui não é ele desejando mal a ninguém, não. Isso aqui é uma oração muito da bem feita, que certamente ele fez. Porque olha isso, queridos. Ao chegar Davi, ele vai fazer essa oração e Deus vai ouvir, viu? E atender. Mas é mais aqui, peraí. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, que ele foi pelas encostas ali, né? Das oliveiras. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, ou Uzai com H, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Você reparou, meninas, como Davi estava? Ele era o rei. Quem há a si o mesmo se humilhar, não é assim? Pés descalços, o rei. Entendendo ali a sua condição, que era tempo de chorar, de rasgar o coração. Mas nós, em nossa soberba e arrogância, quando a gente sofre alguma coisa, a gente culpa a Deus e todo mundo. Nós não temos responsabilidade nenhuma, né? Assim, e nem procura constar, Deus, isso que está me acontecendo é consequência de alguma escolha, né, que eu fiz, que eu escolhi mal. Chega aqui, Senhor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, me ajuda a passar por isso, me dê graça aqui para passar por esse trem, né, assim? Não, o que o mundo ensina, não, que você é por força e por violência, né? Mas ele não. Tinha a cabeça coberta, ou seja, não tinha coroa ali não, se tiver, mas a cabeça está coberta, chorando, pés descalços. E esse Uzai vem da mesma maneira, ó. Manto rasgado e terra sobre a cabeça, que é a maneira, né, no Antigo Testamento, de eles demonstrarem, né, seu pesar, seu lamento. Disse-lhe Davi, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Davi vai dizer a ele, porém se voltares para a cidade, disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Né? E ali, queridos, o Senhor vai lhe dando estratégia, né, de como passar por esse estreito. Porque pensa num apertado, né, assim, Jair. Ele era filho de... Quem está perguntando? É tu, Fran? Sim, a Bíblia vai dizer, ele é um daqueles 6 filhos que vão nascer a Davi lá em Hebron, naqueles 6 anos e meio que ele ficou lá, Fran, pronto, lá lhe nasceram 6 filhos. Aminon era o primogênito, né, assim, e Absalão foi ainda em... Não, já foi em 2 Samuel. Tá aqui. 2 Samuel, capítulo 3, Fran. É lá que ele se tornou pai, né? Até então ele não era pai. Então vem Aminon, o primogênito. O Aminon é de Ainoã. Lembra aquela esposa que a gente fica na dúvida se foi primeiro Abigail ou se foi Ainoã? Que a Bíblia primeiro apresenta Abigail como esposa, né? Aí em seguida fala que ele também tomou por mulher Ainoã. Então Aminon é filho de Ainoã.
O de Abigail não deu trabalho não, viu? Porque Leade ele foi muito bem criado, porque a sua mãe era sensata, lembra? Pronto. Isso nós deduzimos, né? Mas é porque ele não vai dar trabalho, não aparece mais, né? Assim. Então, que Leade é o de Abigail, a viúva de Nadab, né? Ou de Nabal, perdão. E o terceiro é Absalão, filho de Maaca. Assim, pronto, a Aurei respondeu, não foi a Aurei, é o filho de Maaca, ele é o terceiro. Ou seja, o trono nunca seria dele. Nunca. Seria de Aminon. Mas com o que aconteceu, ele se tornou inapto, né? E a gente vai saber que o Senhor vai dar a Salomão, né? Assim, então nunca teria sido dele, né? Então, olha a estratégia que o Senhor dá, olha a sabedoria, queridos, que o Senhor vai dar a Davi. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão, eu serei o rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com ele seus 2 filhos, lembra? Voltou Zadok, que é o sacerdote, e Abiatar, que é o profeta, e cada um tinha 2 filhos, certo? Então, ele vai dizer, Aimaas, né, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvides. Usai, pois, amigo de Davi. E termina assim, queridos, o capítulo 15. Veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém, como era de esperar, né? Assim, Absalão vai fazer o que fez, né? Assim, veja que do seu jeito, né? Começando em Hebrom, né? Assim, a sua rebelião, a sua conspiração, a sua traição. Com esses que ele manipulou, muitos nem sabiam qual era o seu objetivo ali quando o acompanhou. E claro que o seu objetivo era tomar o trono do pai, ou seja, se sentar no lugar do seu pai, é o que ele vai fazer. Ao passo que Davi vai fugir, né, com a sua família, né, mulheres, crianças, mas vai deixar ali, ou vai pedir que eles retornem com a arca, Zadok e Abiatar, né, o sacerdote e o profeta, e esse amigo de Davi, quando soube, gente, ai, Jesus, nos dê um Uzai, amém? Que quando a gente estiver na situação mais difícil, quando não é vantagem ser nosso amigo, nos conhecer, estar do nosso lado, sabe? Nós tenhamos esse Uzai, nem assim, queridos, esse amigo que sai de onde ele está e vem ao nosso encontro, sabe? Chorar conosco. Veja, ele estava como Davi estava descalço, né? Assim, estava com a cabeça coberta e ele vem com as suas vestes rasgadas, com terra na cabeça, ou seja, no mesmo estado em que estava Davi, ali num só espírito, num só pensamento, né? Assim como a Bíblia diz, quando nós estamos alinhados, né? Assim, com Deus, né? E o seu espírito, a sua vontade, né? Assim, e aí ele vai para se juntar a Davi. Aí Davi, com a sabedoria de Deus, vai falar, você aqui, ele está no deserto, que você imagina, recursos limitados, né? Se ele for aqui, ele era um amigo, ele podia falar com ele abertamente. Ele disse, olha, aqui você vai me ser pesado, e assim, mas vamos fazer melhor. Você vai para Jerusalém, você vai dizer a Absalão que você está do lado dele, fica ali, entende? Ali você me será mais útil, né? Não que ele estivesse usando, não, mas veja, o plano era que ele ficasse lá, não é? Se dizendo agora servir a ele, assim como ele serviu a Davi. Certamente Absalão conhecia. Como ele estava usando de engano Absalão, sim. Ele não percebeu, porque todos estavam ali, certamente por algum interesse. Gente, quem acompanha um rebelde é rebelde também. Não é assim que é? Né? É as pareias, né? Então, não seria difícil ele acreditar que o outro também tinha traído Davi, como todos aqueles que estavam com ele, né? E tinha se passado pro lado dele. Tá, que tem como aqueles 200, né? Que estavam ali na sua simplicidade, nem sabiam o que estava acontecendo. Certo que tem. Ai, como tem. Pessoas que passam anos sem perceber, porque não tem visão de Deus, não tem discernimento espiritual, sim. Mas veja, Davi vai pedir então para Uzai, seu amigo, né? Ficar ali
Aí ele falou, olha, lá já está, ele sabia que que Absalão ia chegar em Jerusalém e ali se ia entronizar, né, assim. Então ele falou assim, ele fica lá na corte, entende? E ali, lá tá Zadok e tá Abiatar. Então tudo que você ouvir, ele vai ficar próximo, né? A Absalão, tudo que você ouvir lá na casa, né, real, na casa do rei, você vai e diz para Zadok e Abiatar, eles têm 2 filhos, porque a movimentação de Zadok e Abiatar, você imagina, o sacerdote e o profeta certamente também era limitada ali, né, naquela revolta, naquela conspiração, mas eles têm 2 filhos, que é Ahimaaz e Jonatas, outro Jonatas, né, que é isso. E aí eles vêm trazer, ou seja, certamente eram moços, né, que poderiam passar ali desapercebido e ir até Davi, e onde ele estava localizado, ali no deserto, e trazer a notícia, né, do que estava se passando, do que estava acontecendo. Tudo que Davi queria saber era estar inteirado, né, assim, da situação. E o capítulo 15 termina com Absalão ali, nessa parte do seu plano, né, assim, que eles é muito parecido. Nós não vamos prosseguir, tá, queridos? Já está chegando 9h30, nós nos demoramos. E tudo bem para vocês, queridos, que a leitura siga assim? Diga para mim. Olha, se vocês quiserem que eu tão somente leia e me contenha, né, assim, eu farei. Eu estou aqui para servir, amém? Depois eu fico pensando, meu Deus, né, eu tagarelo demais. Eu devo ler mais, né, Léo? É isso? Me deter mais a leitura, né, assim, e comentar menos, né, assim. Por exemplo, ao final do capítulo, que a gente vai parando, aí a leitura, eu não sei se está cansativa para vocês, porque, por exemplo, se eu ler todo o capítulo e no final a gente comentar e orar, o que vocês acham? Diz para mim, Léo. Oi, Alice. Não vai nesse passo. Não é isso que o Senhor nos ajude. Veja, hoje só lemos mais uma outra vez. Vamos precisar parar, porque como nós começamos 1 hora atrasados, né? E aí hoje é sábado, o Genilson só trabalha até 11 horas, né? E ele quer dar uma passada por aqui, ele é muito, né, excelente em seu serviço. E aí ele tá aguardando, né, paciente, gentilmente, né, a gente lê, para não fazer barulho, né, e tal. Mas o comentário é importante para ser entendido. Não tem problema parar? Para tu também, Alian? Será bom parar agora, também precisa ser pronto, que o importante de começar cedo é porque cedo a gente também termina, né, assim. Então precisamos, né, para você que chegou, né, assim, não mesmo. Ai, gente, o Zai, né, assim, até pediu, sim, meninas, eu levantei de 4 horas, que aqui ainda é noite, só começa a amanhecer de 5, que aqui amanhece primeiro, né, do que em Palmas. De 4 horas, não é para chegar de 7, que Deus me ajude, Alian, que Deus me dê, ministra, Alian, na minha vida, um pouco mais do seu ritmo, da sua velocidade. Ontem eu voltei pensando em você, sabe? Quando eu falei disso, acabei externando, né, o meu Golias, né, enfim, eu pensei, né, eu queria tanto ser mais rápida, né. E aí eu fui pensando nisso, sabe, Alian? Eu falei assim, pronto, enquanto a Alian faz 1, 2, 3 coisas, eu ainda tô na primeira, né? E por mais que eu force, sabe, teve momentos assim que eu tava me violentando, né? Enfim, eu lamento, viu? Mas eu espero em Deus, porque não chegamos aqui na nossa força, não mesmo, né? Todos nós chegamos, só o Senhor sabe como a gente chega. Hoje eu cheguei tão agitada, de tanto que eu tava, né, na minha velocidade, mas ainda assim, muito agitada, né? Que a gente precisa orar pedindo ao Senhor calma, equilíbrio, né, assim. Aí mesmo correndo, nós só lemos um, não, né? Mas não parece, mas eu tô correndo, né, assim. Mas nós estamos, né, agradecendo. Gosto de você assim mesmo. Continue, irmã. É lindo quando comenta, só o entender também é importante. Gosto de... Tá certo. Você explica que a gente compreende melhor. E esse é o diferencial da lei. Sim. Senhor, ajuda-nos, Senhor.
né, a prosseguir todos os dias, Senhor, que o Senhor nos conceder. Né, assim, queridos, né? Nós dizemos, né? Nós, né, assim, orei todos os dias da nossa vida, Senhor, que não se passe nenhum, seria um desperdício sem tamanho, né? Que nós, eu quero falar não na forma negativa, mas afirmativa, né? Assim, que todos os dias, Senhor, nós nos assentemos à sua mesa. Nós amamos esse encontro e nós te pedimos que nos ajude a voltar sempre no mesmo horário. Ajude-nos a firmar esse altar, esse compromisso diante do Senhor às 7 horas, né? Assim, com toda, mesmo apesar, né, assim, da nossa fraqueza, do ritmo, né, que cada um tem, a velocidade que cada um tem, né, nossas fraquezas e limitações, ajude-nos a chegar todos os dias nesse mesmo horário, né, assim, para que, pronto, mais tardar de 9 horas nós já temos lido os nossos 3 capítulos, né, que é a nossa meta do dia ou por dia, para que ao final do ano nós estejamos concluindo a leitura de toda a Bíblia. Ajude-nos a avançar, como outro dia a gente leu 4, né? Apesar de que, entende? Manter o ritmo e avançar um pouquinho nos próximos dias, para a gente não estar atrasados em nossa leitura. Amém, queridos? Mas amamos, né, conhecer Uzai. O capítulo 15 termina dizendo: amigo de Davi, dá-nos, Senhor, dessa amizade. Essa amizade, né, como Jonatas, como Abigail, essas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, que é a sua misericórdia em pessoa. Em pessoa, né? Assim, queridos, quando nós mais precisamos, Davi estava completamente vulnerável ali, né? Completamente limitado. Ele agora está no deserto, ele agora já não é mais um jovenzinho, né? Ele já é um senhor, né? Assim, e ele está ali fugindo do seu próprio filho. Ele andava e chorava descalço. Senhor, que situação, né? Assim, aquele que estava sentado no seu trono ali, bem vestido, né, no seu linho certamente puro, né, puríssimo, ali com a sua coroa, quer dizer, agora está ali descalço, mas o Senhor tinha Uzai. A sua misericórdia foi ao encontro dele, né, assim, Senhor, como vale a pena, Senhor, ajude-nos a nunca agir como Absalão, assim como Joabe, assim como Saul. Nós temos entendido, Senhor, o quanto custa. Isso sim é demasiadamente difícil, ser como essas pessoas, agir como elas e pagar o preço que elas pagam por agirem dessa maneira. Mas veja que ainda que apertado, mesmo que num lugar difícil, mesmo que assim, em terreno inimigo, como no caso de Davi ali na terra dos filisteus, agora no deserto, fugindo, sendo perseguido, mesmo em consequência da sua escolha, má escolha, né? Mas como é bom, Senhor, estar debaixo da tua boa mão, da tua potente mão. Ajude-nos, Senhor, a nos humilhar. E assim, que não seja preciso ninguém nos humilhar, não. Que essa iniciativa seja nossa. Nos humilhar, nos submeter debaixo da tua potente mão. As pessoas vão pensar: nossa, você é bobo, mas como você é besta. Não, não. Eu descanso. É a sombra do Todo-Poderoso. É Ele o meu escudo, a minha defesa, o meu advogado, o meu juiz. É Ele que pleiteia as minhas causas e Ele está vendo. E o que Ele avalia é o coração. O que eu preciso é aqui, ó. É aqui. É encher o bom depósito do meu coração, dos seus princípios, dos seus valores. É isso que me torna reto. É isso que me justifica diante de Deus, né? Sim. Porque é o Senhor que levanta, é Ele que abate. E Ele abate a quem? A quem age como a Absalão, mas dá graça ao humilde, como Davi. Ele está se colocando no lugar certo, que é tempo. Nós precisamos entender, ajude no Senhor a entender os tempos e as estações. É tempo de se humilhar, amém? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, queridos. E é preciso maturidade bíblica e espiritual para entender isso, discernimento. É tempo de se humilhar, nos humilhemos. É debaixo da potente mão de Deus que estamos nos humilhando. Quando o Senhor quer exaltar, Ele exalta. E não é na nossa força, né? É Ele que faz. Não adianta ir para Hebron, fazer conspiração. O fim desse jovem será trágico. E isso nem é spoiler, porque é assim que termina. Pessoas que agem assim,
com a sua própria justiça, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Longe de nós esses discursos que têm povoado a nossa mente, ocupado, habitado em nosso coração. É todo dia de faxina, né? Tem um mau depósito, ele precisa ser esvaziado todo dia. Enquanto a gente está organizando, né? Aqui, enchendo o bom depósito, o outro, ó, é o lixinho. Fala, detectei você também. Tava bem aí no escurinho, né? Né assim, Jair? Bem aí no escurinho, bem no cantinho, né? Vem cá, fora, né? Hoje nós detectamos não detectamos? O marketing pessoal. Absalão, ó, podia dar aula, levou 200, gente, 200 pessoas na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Pense. Ali, né? Beijando as mãos assim. Ele podia dar uma aula aí, ó. Os marqueteiros de plantão aí. Longe de nós tal coisa. Vai pro lixo hoje. Não é assim, queridos? Oi, Ismael. Meu Deus. Vamos, Ismael. Deixa eu... Glória a Deus. Vamos lá. Ai, com muita alegria. Pense, né? Ai, é como se fosse um troféu. E é, queridos, porque é uma corrida. Nós somos esse atleta, né? Que tá aqui todo dia se exercitando. E é, né? É uma meta. Então, nosso dia de hoje é o 118, né? Assim, 118 de 366. Nesse dia 27, né? Assim, queridos, de abril, e hoje com muita alegria nós gostaríamos de ter avançado mais, Senhor, mas, né, a cada 6 passos, lembra? Não importa se 6, se 2, o importante é que nós não estamos parados, amém? E nossa, nós não estamos parados, nós estamos prosseguindo. É pouco a pouco, sim, mas o Senhor vai nos dar, viu, queridos, a destreza, vai nos ajudar a correr. É o Senhor que nos ajuda. E assim, sem Ele, nada podemos fazer. Então, com muita alegria, hoje nós lemos 2 Samuel, capítulo 15. E deixa eu anotar o seu nome, amém? Que já está registrado no céu. Não é assim, Lê? Eu acho que você ainda nem havia chegado, mas já estava aqui lembrando de tudo. E vamos lá. Vamos ler, Letícia, né? Não nos envergonhamos do Evangelho, nós levantamos a nossa bandeira, não é a meio mar, é a todo mastro. Né, Ruth? Aurei, Fran. Né, assim. Foi Fran que perguntou e a Aurei já respondeu, né? A mãe de estamos afiados, né? Quer dizer, aqui, ó, né? O Senhor vai nos afiando. Porque é a pressa, chega, congestiona, aí trava. É que nós manuseemos bem, é assim? E não tem do que se envergonhar, é assim? Manuseemos bem esta espada, que não é nossa, amém? Mas é do Espírito Santo de Deus, ou seja, só Ele é o professor, né, assim? E é Ele que nos ensina a manusear, é com ela que a gente, né, assim? O escudo é a fé, com ela nos protegemos, mas a espada nós precisamos aprender a manusear. Do que adianta ter uma espada e no mundo espiritual não saber nem como contra-atacar, como se, né? Precisamos saber manuseá-la. Daí a importância do que nós fazemos aqui, né, Mirleide? A leitura da Bíblia. Por isso essa é a nossa bandeira, né, Riso? E vamos continuar, né, Riso? Depositando ali, pense no depósito, né? É a leitura da Bíblia. Ali no vermelhinho, viu? O nosso encontro aqui, para que outros como nós, Emily com I e Y, que também vai passando depressa, também possam parar, se deixar ficar por um momento, né, assim, e também recolher o seu maná, também sentar, né, nesta mesa, né, Regina? A mesa do Rei, com toda a dignidade de Jesus, de Filho, né, Aliana? Jair, por um momento, amigo, eu achei que você não chegaria. Aí já estava orando por você. Olha quem está aqui, Jair, Mimizinho. Sempre gentil. Seja bem-vindo sempre, viu, Mimizinho? Sentimos a sua falta, querido. Oi, Diego.
Meninas, o carro de som no mesmo horário, né? Diego, emagrecer com saúde, amém. Tá aí uma bandeira muito válida, né, queridos? Emagrecer, isso. Amém. Cidália, que nome lindo, Cidália. Walter, com W. Glória a Deus. Fabiana Ferreira, né? Nós temos então Fabi em porção dobrada, é assim? Né, Fabi? Tina Azevedo. Lugares para viajar? Amém. E pelas páginas da Bíblia, né? Nós viajamos tanto, né, queridos? Uau, nossa. Geraldo, Noeli com Y. Não, tá aqui mesmo, né, Aguinalda, Fabíola, glória a Deus, Michele, Luciano. Eu tô tão assim, que até para escrever, né? Tem dias que como nós precisamos, né, queridos, dessa calma, desse equilíbrio que só o Espírito Santo dá, né? É uma das suas das qualidades, né, desse fruto que é a presença do Espírito de Deus em nós. Uma prova, né, da sua presença em nós é o equilíbrio, né, assim? Jailton, Léo, Leonilde, Débora com H, né, Débora? Você, o Senhor sabe bem o nome, sobrenome, endereço e identidade. Samara, glória a Deus. Raída, Regina, Eliezer, nome bíblico. Coutinho, glória a Deus. Ontem mesmo, querido, ontem à tarde, viu, Fabi Marinho? Certo. Eu estava lá com o nosso Sefer, né, nosso livro memorial, nosso livro de oração, no ciclo de oração. Amém? Né? E todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia, 6 da tarde, e esse bom hábito, né, judeu, que Daniel, por exemplo, no capítulo 6, fica registrado, né, que ele tinha esse bom costume de oração, né, orar 3 vezes ao dia. Nós vamos encontrar também um salmista, que no caso não é Daniel, né, que fala também desse costume, viu, Jaciene Cruz e pastora Beth. Termine! Certo, mulher, calma. Pastora Beth, é Genilson, queridos. E Carlinda, terminamos. Prontinho. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Ser conosco, Senhor, né? Em nossa fraqueza, em nossas limitações, né? E até mesmo nas consequências, né? Assim, amargas, né? Das escolhas que fizemos no passado, né? Com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, em pessoa, como no caso de Uzai, né? Com a tua fidelidade, como no caso de Zadok e Abiatar, são pessoas, queridos, né? Quantas vezes o Senhor vem nos cercando com o seu cuidado através de pessoas, daí a importância do discernimento, né? Assim, para não estar do lado de Absalão, ou de Saul, ou de Joabe, né? Assim, por isso, Senhor, te pedimos, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos, né? Para que sejamos capazes de discernir tanto o bem quanto o mal, né? Por mais apertado ou estreito que seja o lugar por onde a gente vai precisar passar,
né? Em decorrência de uma escolha já feita, o que nós precisamos fazer, que nós sempre optemos pelo bem e que nada, não importa qual seja o motivo, né? Como no caso de Davi, vai ficar bem mais evidente a seguir, a partir, né, enquanto a gente continua a nossa viagem. Em nenhum momento ele quis o mal de Absalão, ele sempre vai escolher o bem, né? Por uma vez ou duas, né? Uma decorreu da, enfim. A gente não gostaria de nunca voltar ali, né, querido, naquele dia trágico na vida de Davi, mas precisamos lembrar que tudo isso está acontecendo em consequência do que aconteceu ali, né? Mas que o Senhor nos ajude, amém? Hoje, né, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia, né, assim, mesmo que seja estreito o lugar onde estamos ou onde vamos precisar passar hoje, né, assim, que o Senhor seja conosco, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua sabedoria, com a sua estratégia, com a sua habilidade. Amém, queridos? Ainda que precisemos chorar, Davi chorava, né? Várias vezes, nesse mesmo capítulo vamos encontrar, né? Assim, quando ele sai, né, de Jerusalém, ali, chorando, descalço. Ó Deus, que seja assim, a nossa postura, amém, espiritual, né? Assim, no mundo espiritual. Às vezes você vê uma pessoa e humildade não é nada disso, né, queridos? Uma pessoa muito bem, uma pessoa elegante, muito bem vestida, né, assim, muito bem cheirosa, né, assim, muito bem educada e tudo, mas aí você pode olhar e contemplar, né? Mas o seu coração é humilde, né, assim, porque é uma postura espiritual e emocional, né, assim. E às vezes você vai ver uma pessoa que, né, é como a Bíblia diz, há quem não pareça e né, assim, e tem. E há quem, a Bíblia até fala que esse esforço é tão desgastante. Eu quero encontrar esse pedacinho da Bíblia, faz um tempo que eu passei por ele. Inclusive, querido, eu vou passar a anotar aqui no nosso diário, no nosso CEF, esses pedacinhos que o Senhor vai nos trazendo, né? Enquanto a gente conversa, enquanto Ele ministra nosso coração, para depois ir colocando aqui, e deixando no depósito, né, assim, do pedacinho da Bíblia, para o depósito do nosso coração, né, assim, eu pensei nisso. Acho que é de Deus, né? Pronto, para a gente ir colocando, ou falando assim, ou mesmo por escrito, né? Para a gente ir guardando no bom depósito no coração, porque são pérolas preciosíssimas, né? E eu peço perdão pelo eu quero tanto, que ele fala mais alto, mas não sai. Aí como eu falo naturalmente baixo, aí, e ainda mais cansada, aí fica, aí não, mesmo que eu force não vai, né? Eu fico pensando, meu Deus, será que tá ouvindo? Então, mas que fala isso, que a pessoa que quer parecer importante, né, assim, que isso faz mal à nossa alma, viu? A Bíblia diz exatamente assim, sim, a Bíblia fala sobre isso. E sobre todos os assuntos que nós sequer possamos imaginar, o que diz respeito a essa vida. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor não deixou faltando, né, assim, então nós, né, temos muito que explorar, procurar, é um tesouro, amém? É um mapa. Toda vez que a gente encontrar uma pérola, né, assim, uma pedra preciosa, e nós sempre encontramos, pense num mapa que, né, que todo dia tem, todo dia, e a gente vai enchendo o bom depósito no coração, enquanto a gente vai esvaziando o outro, limpando, jogando fora, nem assim, que nada de quartinho da bagunça, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Então amanhã estamos de volta, de 7 horas, amém? Na força do Senhor e do seu poder, não é? Para continuar nossa viagem, amém? E chegamos a 18, olha só, né? Em menos tempo, com menos, né, assim, mas o Senhor nos deu a mesma medida. Vamos lá. Hoje eu comecei o dia com aquele pedacinho, né, sobre, mas agora não podemos. Mas é a lei, né? É a lei de Deus para nós. Dai, né? E lhe será dado, né? Assim, a Bíblia diz que a gente vai receber no nosso colo, queridos, no nosso colo. E sabe qual é a medida? É aquela boa medida, medida cheia, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente nos darão. Amém? Pense num solo fértil. É esse aqui. Amém? Então, quero agradecer, viu? Por levantar essa bandeira, né? A 18, né? Assim, para que mais pessoas passando possam ter também a oportunidade de estar ouvindo a Bíblia. Amém? Se você ainda não segue, né? Vamos lá,
seguir o pedacinho da Bíblia aqui, ali e acolá também. É tudo @pedacinho da Bíblia. Amém? Vamos lá? Até amanhã, queridos. Se Deus quiser. É isso aí. Se torne membro clicando no coraçãozinho laranja aqui no alto da tela. Nós já somos 41, né? Assim, queridos? Nós sabemos que custa uma moedinha. Mas é sobre isso, né? É isso aí. Glória a Deus. Amém? O celular, quer dizer, a nossa pedrinha, né? Que derruba um gigante todos os dias. Né? Segue firme e forte para a glória de Deus. E eu não gosto de ir, não. Por ela, é uma menina, ela é rosinha, né? É uma menina. Por ela fica aqui o dia todo. Mas nós precisamos ir, fofura. Vamos lá. Olha só, aí abre outra coisa. Queridos, e oremos. Amém? Oremos. E estejamos e voltemos, amém? É voltando e descansando, né? Que está a nossa salvação, né? E na calma e na confiança que está a nossa força. Amém? Isaías 30, 26, se eu não me engano. Eu já uso esse celular, que já tem acho que uns 5 anos, Mas é uma bênção, amém? Com ela chegamos ao 10º livro da Bíblia, né? Fofura é aqui, ó. Vamos lá? Olha, 19? Sim. Aí, 18:30. Glória a Deus, ajuda-nos, Senhor. Oi, Gleice. Tá aqui. Ao invés de fechar, tá abrindo uma outra coisa, sabe? Fechamos. A gente lá com Gelis. Querendo trabalhar, tadinho. Fechamos, se lá vai. Prontinho. Até amanhã, queridos.